Guerra contra os Santos, a obra clássica sobre batalha espiritual, tomo 2, versão integral, de Essen Penn Lewis. Apresentação do tomo 2. Antes de você ler o segundo tomo de Guerra contra os Santos, julgamos ser necessário chamar sua atenção para certos fatos muito importantes. Em alguns aspectos, o conteúdo desse tomo é mais profundo do que o primeiro, pois trata de assuntos mais complexos. Por essa razão, necessitamos da luz de Deus para acompanhar as realidades espirituais apresentadas por Jesse Penn Lewis. Sem dúvida, estamos vivendo nos dias que antecedem a volta do nosso Senhor, os quais, segundo a Bíblia, seriam caracterizados por intensa atividade satânica. Devemos, portanto, estar preparados, equipados com a verdade divina e com o poder do Espírito Santo. Deus está chamando seus filhos que desejam formar o remanescente de vencedores que, como noiva adornada, apressará o glorioso retorno do Senhor para o estabelecimento do seu reino e aniquilando do poder das trevas. Cremos que esse livro seja um importante instrumento para isso. Não seja levianos na consideração dos assuntos que a autora apresenta aqui, uma vez que seus ensinamentos são fruto de sua vida com Cristo e sua palavra, alicerçada na profunda experiência da cruz. Além disso, Jesse Penn Lewis foi uma observadora atenta do avivamento no país de Gales de 1904, após o qual detectou intensa obra de falsificação espiritual por parte de espíritos malignos. O resultado de sua vida e de suas observações é guerra contra os santos. Portanto, precisamos submeter nossa prudência ao escrutínio da palavra santa e considerar todas as coisas diante do Senhor com mente e espírito abertos, comparando coisas espirituais com espirituais. Ao mesmo tempo, devemos orar para que muitos filhos de Deus sejam por ele conduzidos à plena percepção espiritual do que, por meio da irmã Jess Penn Lewis, deu à sua igreja. É bastante evidente que Satanás tem trabalhado para gerar cegueira espiritual nos cristãos dessa geração final, a fim de impedir que eles, por terem entendimento iluminado pela luz celestial, detectem as artimanhas diabólicas ou que sejam por elas enredados. Há, por exemplo, os que buscam conhecer o mundo sobrenatural, sem contudo ter raízes na palavra de Deus e na vitória do Calvário. Por esses, os enganos do mundo espiritual do mal são facilmente aceitos como verdade e a verdade das Escrituras é rejeitada como falsa. E outro extremo, aos céticos que, por suporem-se espirituais, se vangloriam de sua sabedoria e conhecimentos bíblicos, sendo, por isso, endurecidos pelo orgulho e se tornando incapacitados de absorver o ensino espiritual e de compreendê-lo. Existem ainda os que ficam na metade do caminho, vivendo religiosamente na esfera da carne, entregando-se passivamente à inércia do espírito e ao profundo sono da morte espiritual. Efésios 5:14. Mas o misericórdia, o Senhor da Igreja, não a deixou desamparada diante dos severos ataques de seu inimigo. Pelo contrário, ao longo das gerações, por meio de seus profetas, seus atalaias fiéis, tem nos dado revelação de si mesmo e de sua verdade, indicando-nos o caminho e alertando-nos quanto aos desvios dos enganos. Nessa obra, somos fortemente alertados quanto ao fato de que a autoridade de Cristo, como vitorioso conquistador sobre as hostes malignas de Satanás, não é inerente ao cristão, mas é oferecida a ele por meio do poder do Espírito Santo e que essa autoridade só pode ser usada pelo cristão em resposta à fé na verdade das Escrituras Sagradas. Dependendo do nível espiritual em que vivemos, reconheceremos que na prática é possível para o cristão, alguém que é nascido de novo e pertence ao Senhor, ter espíritos estranhos alojados, sem saber, na mente ou no corpo, os quais conquistaram uma base de ação por meio do engano. Mas há um perigo ainda mais sutil. Um cristão pode ser inspirado por espíritos enganadores a fazer trabalhos espirituais que o afastam do Senhor e danificam a obra de Deus, ao mesmo tempo em que crê estar servindo a Deus sob a inspiração do Espírito Santo. João 16, 1 e 2 e 1 Timóteo 4 e 1. Com a publicação desse livro, sentimos-nos liberando mais um pesado encargo colocado sobre nós pelo Senhor a fim de servir os leitores de língua portuguesa,
Louvamos ao Senhor pelo encorajamento que recebemos de muitos que foram tremendamente ajudados pelo primeiro tomo. Se essa obra foi de grande ajuda para Otmani, escrever sua clássica trilogia O Homem Espiritual, bem como O Poder Latente da Alma, poderemos nós ter menos necessidade dela? Oremos para que o Senhor seja misericordioso conosco e nos dê luz dos céus a fim de nos dispormos a ser amadurecidos por Ele para seu serviço e para apressar sua vinda. Visando ao seu maior aproveitamento, caro leitor, pedimos que você leia novamente no tomo 1 com toda a diligência o prefácio à edição brasileira, que ressalta a importância desse clássico, e o artigo Por que Versão Integral, que condena o empenho deliberado para que as verdades desse livro não cheguem ao conhecimento dos filhos de Deus. Vede que ninguém vos engane. Mateus 24:4. Os editores, São Paulo, janeiro de 2003. Capítulo 7. A base e os sintomas de possessão. Na coluna 2 do sumário apresentado nas páginas 174 e 175 do tomo 1, há um breve resumo das várias formas pela quais uma base ou terreno legal para engano e possessão de espíritos malignos é dada. É possível que haja comunicação com o crente sem a necessidade de uma base ter sido dada. Mas os espíritos malignos jamais podem interferir nas faculdades cerebrais ou do corpo, a menos que tenham obtido base suficiente para a possessão. Satanás teve poder para se comunicar com Cristo no deserto, pois ele falou e Cristo respondeu, embora o próprio Senhor tenha dito posteriormente, em João 14:30, que apesar de o príncipe deste mundo ter ido até ele, não encontrou nele nenhum elemento para suas obras. O diabo também se comunicou com Eva em seu estado de inocência. Portanto, o fato de que Satanás possa se comunicar com os crentes não constitui prova de que haja base ou pecado na mente ou na vida. No entanto, há certo tipo de comunicação que não pode ser efetuada sem que tenha sido estabelecida uma base. Há também uma diferença entre comunicação e comunhão. Comunicação é com a mente, quando os espíritos malignos sugerem pensamentos a ela, mas eles têm comunhão com o indivíduo por intermédio dos sentidos, quando esses respondem aos sentimentos que os demônios dão aos sentidos, sensações deliciosas, esquisitas e voluptuosas no corpo, suscitadas por causas espirituais, podem sempre ser atribuídas aos espíritos enganadores, pois eles alimentam os sentidos, e nada que procede de Deus em pureza causa esse tipo de sensação, tampouco Deus. Em qualquer nível de suas manifestações, ministra sensações de autoindulgência e autossatisfação na mente ou no corpo dos seus remidos. Pelo contrário, a operação de Deus no homem destina-se à eliminação de tudo que alimenta a sensualidade e ao fortalecimento do espírito, da alma e do corpo, para as mais apuradas atividades da vida. A satisfação dos sentidos, porém causada por espíritos malignos, cedo ou tarde muda em manifestação e o verdadeiro caráter da fonte é revelado quando sentimentos irritantes e desagradáveis substituem as influências calmantes citadas acima. Para horror daquele que experimentou as estranhas ondas de paz, que pensou serem de procedência divina e agora reconhece que perdeu a presença e o poder de Deus. Quando as sensações desagradáveis assumem, podem ocupar o lugar que no passado foi ocupado por uma manifestação agradável. Base para espíritos malignos na mente. Na lista das várias formas pelas quais se oferece base para os espíritos malignos, páginas 174 e 175, tomo 1, vemos que uma das primeiras é por meio de sugestão ou pensamentos admitidos na mente. Pensamentos que claramente procedem de Satanás são totalmente rejeitados pelos crentes assim que esses tomam consciência deles. No entanto, milhares de pensamentos se instalam sem o consentimento do indivíduo, pois poucas pessoas sabem como controlar a mente e como levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, segundo Coríntios 10:5. Um dos sintomas de possessão demoníaca é a absoluta incapacidade, mesmo depois de uma ação volitiva, de alterar o curso de pensamento ou de sujeitá-lo, pois a mente parece inflexível e laboriosa em ação. O indivíduo não consegue tirar da mente um pensamento específico, mesmo depois de decidir fazê-lo.
A principal faculdade aberta ao acesso de espíritos enganadores é a mente, especialmente antes de o crente reconhecer a necessidade de uma mente renovada, Efésios 4:23, e perceber que sua mente pode estar aberta aos espíritos malignos e ser usada por eles, apesar da operação divina nos recônditos mais profundos do seu ser. Antes também de ele reconhecer o que admitiu como base para os espíritos malignos na sua vida passada, pois todos os pensamentos inseridos pelo Deus deste mundo cegam a mente, segundo Coríntios 4:4, Efésios 2:2, e criam material para sua ação posterior. Tais pensamentos foram armazenados no inconsciente. Talvez ano antes, podem ser conceitos mentais admitidos sem exames, ideias vagas que escorregam para dentro da mente, sem o conhecimento do crente. Uma frase no papel, uma palavra solta que chega ao ouvido, os refugos do mundo mental, causando efeitos despercebidos sobre ele, deturpando as escrituras e colocando a mente quase que à mercê de qualquer sugestão dos espíritos malignos sob certas condições posteriores. Como detectar interferência de espíritos malignos na mente? A fim de detectar a operação de espíritos malignos na mente, o crente deve notar a forma como seus pensamentos se desenvolvem. Se a mente estiver agindo fácil e tranquilamente na ação normal do momento, mas sugerem súbitos lampejos, sugestões ou pensamentos desconexos, fora de sequência e sem uma relação ordenada com o raciocínio que estava em andamento. Então, o inimigo pode estar interferindo na operação da mente da pessoa, tentando inserir suas sugestões como se fossem resultado do raciocínio do indivíduo. Quando este está no processo de pensar, os espíritos mentirosos buscam injetar algum pensamento, sugestão ou sentimento, o primeiro na mente ou os outros no espírito. Nesse ponto, o perigo é que o crente seja engodado pela ação simultânea de sua própria mente e apresentação para a mente das figuras ou visões do espírito maligno, as quais ele acha que procedem de sua própria imaginação, ou sugestões muito sutilmente refinadas que não parecem ser sobrenaturais ou mesmo distintas da pessoa. Muitos pensam que tudo o que é sobrenatural é necessariamente maravilhoso ou assombroso, enquanto a obra do inimigo é bem ordinária. Tão ordinária que ele não é reconhecido e as operações do sobrenatural parecem tão naturais que nem são consideradas como sobrenaturais. A afirmação bíblica de que o mundo todo jaz do maligno, 1 João 5,19, é tão verdadeira que seus pronunciamentos e obras são aceitos, seguidos e acatados como coisas ordinárias da vida e como operação ordinárias das faculdades mentais. O império das trevas está perto, é natural para todo mundo que se encontra sob o governo do príncipe das trevas. Sintomas de interferência na mente. É bom suspeitar daquilo que seja anormal em todas as suas formas. Deus não interfere nas operações naturais das faculdades humanas. Uma parada súbita na linha de pensamentos ou na sequência de ações da mente, no pensamento ou na memória, bem como a clara perda do uso de ambos, pode indicar a interferência de espíritos malignos. Os espíritos do mal, na possessão de alguma faculdade mental, podem retê-las ou liberá-las subitamente para a ação, sendo que esse poder de reter ou de liberar explica grande parte dos fenômenos das ações súbitas ou de mudar de ideia, os quais, na maioria, são deixados na obscuridade como inexplicáveis. O eu posso, no momento, sendo seguida de eu não posso. No instante seguinte, geralmente são definidos como temperamento instável ou outras causas. O crente, porém, pode ser incapaz de agir por causa da interrupção ou interferência do inimigo, mas ele, de fato, tem a capacidade de agir, desde que suas faculdades estejam livres. Outras pessoas que passam a vida sob as cadeias de um espírito de enfermidade têm uma vaga consciência de um senso de incapacidade, estão sempre cansadas demais, ou sem ânimo ou sem forças para cumprir as demandas ordinárias da vida, embora não tenham nenhuma doença ou base física razoável para inércia e fraquezas crônicas. Uma súbita incapacidade de ouvir, descrita como mente distante ou preocupação, quando a pessoa é compelida a seguir algum pensamento sugerido, ou quadro apresentado à mente ou seguir as palavras de outrem.
são indicações da interferência de espíritos malignos, sendo que a marca principal de sua operação é a compulsão, nos casos em que a pessoa está em condições normais de saúde e o cérebro está saudável. Por exemplo, em reuniões espirituais, quando as pessoas parecem incapazes de ouvir uma verdade vital, quantas reconhecem a obra do príncipe das potestades do ar roubando a palavra, Mateus 13:19, pela sugestão de outras coisas impróprias para o momento e pela mente sendo incapaz de seguir as palavras do pregador, de captá-las e entendê-las? Torrentes de textos também derramados na mente, a parte da concentração e da ação voluntária da mente, podem suplantar tudo o que o pregador diz e carregar o ouvinte para pensamentos distantes e a sonhar acordado, o que parece belo e divino, o que, porém, no final da reunião não causa nenhum resultado concreto na vida prática. Qualquer admissão dessas sugestões súbitas ou pensamentos passageiros significa dar base para a ação do inimigo. Duas maneiras pelas quais o inimigo coloca pensamentos na mente. O enganador tem duas formas de colocar pensamentos na mente humana. Primeiro, por meio da comunicação direta com a mente e segunda, de forma indireta, mediante os ataques ao espírito, causando sentimentos indesejáveis, tais como impaciência para com os ataques que causam pensamentos impactantes na mente, seguidos de palavras impacientes. O cristão tem um senso de estar persistentemente sendo impedido por algum obstáculo invisível, pois o espírito maligno lhe sugere certa ação e então, quando ele tenta realizá-la, é impedido, criando um senso de irritação incontrolável. Parece que nada que ele faz funciona e sua vida parece consistir de pequenas irritações demais para que possa tolerar, causando uma sensação de fado e descontentamento que cresce dentro de si a despeito de sua vontade. Atividade frenética que não realiza nada pode se manifestar ocasionalmente ou mesmo atividade constante sem momento de descanso, dificuldade de trabalhar durante o dia, sonhos à noite sem nenhum senso de descanso ou lazer, sofrimento, confusão ou dificuldade de ação, embaraço, perplexidade, tudo isso emanando direta, maliciosa e deliberadamente dos espíritos malignos não reconhecidos pelo indivíduo. Crentes cuja situação atual e ambiente deveriam proporcionar uma mente feliz e calma são atormentados por terrível ansiedade e raramente se sentem livres de pensamentos perturbadores. A mente superestima tudo, porque a imaginação e as faculdades mentais estão presas para eles. Pequenas colinas parecem montanhas elevadas. Tudo é exagerado, de modo que se afastam das outras pessoas, pois as conversas são extremamente difíceis. Eles imaginam que estão apenas pensando no sentido comum, mas pensar é quando a mente se ocupa de alguma coisa e não quando alguma coisa ocupa a mente. O pensamento dessas pessoas vai além do limite da simples ação mental. Causas de depressão separadas das condições físicas. Esta é a causa real da depressão experimentada por muitos cristãos, separada das condições puramente físicas. A vítima da depressão e da melancolia admite pensamentos sugeridos pelos espíritos enganadores, até que a mente se torna incapaz de rechaçá-los, ou então o inimigo obteve tal base de operação que retém as faculdades mentais e consegue mantê-las presas na passividade de modo que não podem operar. O indivíduo sente como se estivesse preso num círculo vicioso ou como se estivesse debaixo de uma grande pressão, que obscurece toda a luz e impede que aprenda os fatos que ocorrem ao seu redor e que use sua razão. Os poderes malignos das trevas com frequência são bem-sucedidos em manter aqueles que lhe deram oportunidade debaixo das nuvens e sombras mais incômodas. Esses poderes se alegram com suas próprias obras ímpias e amam prender suas vítimas e conservá-las em prisões. Essa é realmente a opressão do inimigo. Salmos 42:9, e é o resultado de estágios anteriores de ataques de espíritos enganadores contra a mente, os quais poderiam ter sido rechaçados se tivesse tratado com eles desde o início. Evidentemente, temos de reconhecer que o inimigo pode tirar vantagem de qualquer fraqueza, excesso de esforço ou distúrbio mental. Entretanto, em pessoas com saúde normal, sem nenhum distúrbio da mente, herdado ou adquirido, muitos casos de depressão podem ser atribuídos às incursões do inimigo.
por intermédio de bases que lhe foram dadas inconscientemente em épocas passadas. Da mesma forma, as causas de cansaço cerebral precisam ser examinadas sob essa luz, senão muitas pessoas atribuirão as causas naturais àquilo que pode ter sido causado por poderes sobrenaturais. Base de espíritos malignos por meio de concepções errôneas. Conceitos errados sobre coisas espirituais criam base para os espíritos malignos. Esses conceitos são habilmente cultivados pelo adversário para uso em ocasiões posteriores. As ideias sobre como Deus age em épocas de avivamento e ambientes pentecostais criam um solo especialmente fértil para os espíritos malignos, ou seja, um conceito de que Deus se move em uma reunião soprando como o vento em milharal, e também o conceito de que Deus se move no físico das pessoas, e não unicamente a partir do centro do homem, que é seu espírito. Essas ideias preparam o crente para as formas variadas dos enganos de Satanás. Essa invasão de pensamentos procede de uma causa mais profunda de passividade mental, a qual, conforme destacamos no capítulo 4 do tomo 1, é o principal objetivo do adversário para que tenha sucesso em seu esforço de obter o controle da vontade do cristão. As palavras do Senhor em Mateus 13:23, que a boa terra é aquela que ouve e compreende a palavra, mostram que a mente é o veículo pelo qual a verdade de Deus alcança os homens, conquista seu afeto e traz de volta sua vontade e a cooperação inteligente e leal a Deus. Da mesma forma, a mente é o obstáculo que Satanás encontra para realizar seus esquemas e reconquistar o controle do cristão. Para o sucesso dos seus planos, o inimigo sabe que a mente deve ser induzida à inatividade, e a falta de uso por meio ou por outro, seja por engodo ou ataque direto. O arqui-enganador tem plena consciência de que qualquer ensino de espíritos enganadores, acompanhado de sinais sobrenaturais, pode ser recebido pelo cristão e sua mente pode ser induzida à passividade, de modo que não questione nem reflita inteligentemente sobre o conteúdo do ensino ou sobre quais as questões supremas envolvidas. Passividade do corpo como resultado da passividade da mente. A passividade do corpo é o próximo estágio no desenvolvimento da passividade de todo ser e a consequência suprema da passividade mental, pois a mente, embrutecida pela passividade, retira a capacidade do corpo de se manter alerta. A mente passiva, sonhadora, é vista numa atitude sonolenta e letárgica, que marca todos os aspectos da vida. Todos esses elementos consistem em sólida base para os espíritos enganadores. As faculdades não são usadas, há uma falta de controle mental, uma falta de capacidade de reflexão, uma ausência do uso do julgamento, tudo isso finalmente seguido pela falta de inclinação no uso da vontade. Lentamente, o cristão perde o poder de decisão, tornando-se mais e mais manipulado, permitindo que tudo no seu ambiente decida em seu lugar, e às vezes pensando e acreditando que é Deus, escolhendo e decidindo por ele por meio da providência. Portanto, ele não escolhe ou decide por si próprio, mas deriva passivamente e aceita as escolhas e decisões tomadas em seu lugar pelas circunstâncias, ou então é dominado por impulsos sem nenhum equilíbrio. Deus, porém, não escolhe em detrimento do homem, senão esse se tornaria uma máquina. Ele também não decide no lugar do homem. Deus escolhe uma herança eterna para o homem, mas mesmo essa escolha divina para o homem não pode se cumprir divorciada da cooperação inteligente do crente. Sujeição passiva ao ambiente. Portanto, a sujeição passiva ao ambiente é aquilo que o indivíduo às vezes chama de providência. Realmente significa permitir que espíritos malignos decidam por ele, pois são os governantes desse mundo tenebroso e rapidamente aproveitam as oportunidades de trabalhar sobre a vontade passiva. Assim o indivíduo é enganado por eles e pensa que está se submetendo à vontade de Deus. Dessa forma, homens bons já se tornaram vítimas do pecado de outros, temendo resistir ao diabo para não desobedecer às ordens divinas e não entendendo inteligentemente que assim fracassam em cooperar com Deus na luta contra o pecado. Hebreus 12:4, 1 Timóteo 5:20. E na derrota do espírito desse século em seu ambiente. Deus deu ao homem vontade e poder de decisão. Todo o propósito de sua obra no homem é restabelecer a vontade outrora escravizada ao seu trono de volição inteligente, na escolha do que é certo em vez do que é errado, na escolha de Deus em vez de Satanás.
No entanto, todo o propósito de Satanás é levar a vontade de volta ao cativeiro, e junto com ela o próprio homem, de modo que ele se torne um escravo passivo, embora inconsciente, dos governantes das trevas ao seu redor, e assim objeto de Satanás, o Deus desse século que governa mediante sua hierarquia de poderes malignos. As ações do cristão, assim recapturado por Satanás por meio dos seus emissários espirituais malignos, são o resultado do controle sutil e desconhecido do adversário, e elas criam ainda mais base para operações do inimigo. Palavras são proferidas e ações são realizadas quase que cegamente, seja por impulso ou na confusão da súbita revolução dos sentimentos. Isso muitas vezes é feito sem que o homem consiga aprender inteligentemente as consequências de suas palavras e atos. Velhos hábitos que tinham cessado se manifestam novamente e pecados que já tinham sido vencidos reconquistam seu poder. Coluna 3. Por onde os espíritos malignos entram. O assunto da terceira coluna é por onde os espíritos malignos entram. A lista é bem curta, uma vez que as ramificações mais amplas da operação deles no homem pode ser coberta pelas palavras espírito, alma e corpo, pois eles se enterram na própria estrutura do ser humano, alguns agindo diretamente nos órgãos ou apetites do corpo, outros na mente ou intelecto, sensibilidades, emoções e afetos, e outros mais imediatamente no espírito. No corpo, eles se localizam de forma mais específica na coluna vertebral, no sistema nervoso e nas centrais nervosas mais profundas, por meio das quais controlam todo o ser, desde o centro nervoso ganglionar, localizado nas vísceras, as sensibilidades emocionais e todos os órgãos afetados por eles, até o centro nervoso cerebral na cabeça, os olhos, ouvidos, pescoço, mandíbulas, língua, músculos faciais e os delicados tecidos nervosos do cérebro. Eles podem obter acesso de forma insidiosa e gradual, como já mostramos, mas há ocasiões em que fazem um assalto súbito, de modo a induzir a vítima a uma sujeição involuntária. Coluna 4. Sintomas da presença de espíritos malignos. Quando os espíritos malignos conseguem acesso ao crente por meio das bases que lhe foram dadas, como já descrevemos, os sintomas de sua presença podem ser reconhecidas de acordo com o grau de possessão e o local onde se localizam, seja no íntimo da pessoa ou na mente e nas faculdades onde a influência deles é mais visível. Muitos dos sintomas já foram tratados no tomo 1, principalmente em passividade, a principal base para a possessão, capítulo 4, e imitações do que é divino, no capítulo 6. Nas experiências espirituais, por isso não precisam ser recapitulados. Aqui precisamos apenas resumir algumas das características da possessão aguda e plenamente desenvolvida na mente e no corpo, quando a submissão passiva aos espíritos enganadores é bem completa e todo o homem exterior fica aberto ao seu uso em todas as partes do ser. Entretanto, deve ser claramente entendido que, primeiro, todos os sintomas devem estar presentes, mesmo que num grau mínimo, para que o quadro não seja confundido com causas naturais. Segundo, eles podem se manifestar somente na parte da estrutura humana onde os intrusos estão localizados. Ou, terceiro, eles podem existir e desaparecer mediante várias causas sem o conhecimento da vítima. Características de possessão aguda da mente e do corpo. Quando a possessão é bem pronunciada, os intrusos dominam inteiramente o homem exterior, usando ou interferindo com os órgãos vocais, a língua, mandíbulas, olhos, ouvidos, olfato, paladar, músculos, mãos e pés, às vezes com movimentos incontroláveis e inconscientes. Eles interferem com a cabeça e a movem segundo sua vontade junto com os 5 órgãos dos sentidos, porque eles são as avenidas do conhecimento da mente. Os espíritos buscam entorpecer o uso acurado dos sentidos, de modo a terem mais oportunidade de controlar a vítima. Quando conseguem isso, surgem dificuldades em todas as operações dos sentidos e das faculdades. Interferência nos órgãos vocais. Quando os espíritos malignos afetam os órgãos vocais, pode interferir com todas as operações da voz, na leitura em voz alta, na fala, no canto e na oração. Na fala, a enunciação das palavras pode ser pesada e trôpega, lenta ou rápida. As palavras podem parecer atropelar umas às outras. A pronúncia pode ser alterada com erros na acentuação e na ênfase. A ênfase na fala, que não é resultado do controle mental, pode ser resultado de possessão.
O poder sobrenatural que afeta a mente passiva mistura, por assim dizer, as palavras na mente depois na fala. Ele impede que a mente organize os pensamentos e causa falhas na memória. As palavras chegam à mente e não permanecem tempo suficiente para ser proferidas. Ou, por outro lado, surgem torrentes de pensamentos que induzem os órgãos vocais à ação descontrolada. Então, torna-se mais fácil falar do que ouvir outras pessoas. A língua age independente da mente ou da vontade. As palavras são proferidas sem seres elaboradas na mente e sem aprovação da vontade. Às vezes representam exatamente o oposto do que estava na mente ou da intenção, o que surpreende aquele que fala, quando posteriormente é lembrado do que falou. Cristãos tagarelas. Muito do que tem sido chamado de garulice, loquacidade e uso responsável da língua entre cristãos pode ser atribuído às causas aqui citadas. Muitas pessoas cuja língua é incontrolável em fofocas, calúnias e maledicências são sinceramente inconscientes do que estão fazendo ou, se são conscientes, são incapazes de controlar ou supervisionar seu falar irresponsável e lamentável. Espíritos malignos podem possuir tais pessoas somente nos órgãos da fala, ou praticamente assumem o controle da língua por meio do canal de uma mente passiva. Esse pode ser o caso em oradores de plataforma que apresentam um fluxo volumoso de palavras que irrompem pelos lábios ou uma fala rápida e sem pausas ou em forma de estacato, sem qualquer concentração ou verdadeira ação mental. É possível que ocorra até mesmo na pregação de púlpito, uma vez que os espíritos malignos não são afetados pela pregação, que não proclama o sacrifício expiatório de Cristo e que não é feita no poder do Espírito Santo. Voz afetada por espíritos malignos. A voz de uma pessoa é mais facilmente afetada por poderes sobrenaturais do que muitos imaginam. Quando espíritos malignos tocam o espírito humano, isso às vezes pode ser identificado por um som metálico e áspero na voz ou um engrossamento rouco e áspero. Ou então, esses mesmos efeitos podem ser notados numa atmosfera que é levemente controlada pelos poderes das trevas, mostrando seus efeitos sobre as delicadas cordas vocais. Nos casos de possessão demoníaca pronunciada, os espíritos malignos podem afetar a voz de forma aparentemente natural, explicada por causas naturais. Por exemplo, ao cantar, o indivíduo pode demonstrar poder em uma enunciação clara como o repicar de um sino, mas a seguir ao enfraquecimento dos músculos da garganta, uma tosse seca, lágrima nos olhos e o cântico cessa. A concentração dos olhos sobre a partitura torna-se cada vez mais fraca. Surge uma sensação de peso na nuca e na espinha. O cântico prossegue, mas sem direção, sem espírito. Desanimado e pesado, o cantor se afasta, alegando dificuldade para respirar e incapacidade física, quando, na verdade, trata-se de uma manifestação de possessão maligna. Interferência na cabeça. Na interferência na cabeça, as mandíbulas do indivíduo podem ser movidas por espíritos malignos e os nervos da face manipulados na produção de sorrisos, os quais aparecem em momentos impróprios, claramente sem o conhecimento da pessoa. O sorriso é tão mecânico e artificial que os músculos faciais parecem feitos de elástico, ou com endurecimento do semblante que faz com que a face pareça cruel, ressecada e murcha ou dolorosamente miserável. A possessão demoníaca afeta a face e cria expressões nela que podem ser opostas ao verdadeiro caráter da pessoa. Outros efeitos sobre a face produzidos pelo controle de espíritos podem ser repelentes ou belos, com aspecto natural. Pode ser um rubor, olhar impuro ou um olhar belo e angelical, com sorrisos esquisitos e luminosos como o de glória. O olhar também pode ser alterado subitamente, assumindo um ar severo e tenso, com lábios apertados e senho franzido, ou um olhar sombrio, como nuvens escuras prenunciando uma tempestade. Com a drenagem da vitalidade causada pelo domínio dos espíritos malignos, a face pode ficar encovada e os cabelos se tornam prematuramente brancos, numa manifestação súbita dos intrusos. As narinas podem se estreitar, o olfato desaparecer, a respiração pode ficar curta e entrecortada. Interferência nos olhos. Nenhuma outra parte dos nervos da cabeça é tão afetada quanto a dos olhos, pois pode ocorrer uma passividade neles que lhe permitem serem movidos por espíritos malignos e forçados a enxergar objetos visíveis sem o exercício da vontade. Na leitura,
Os olhos podem se mover para ver palavras impressas e virar rapidamente as páginas sem que o conteúdo seja registrado na mente e sem causar qualquer impressão na memória. Em relação ao uso dos olhos, é importante notar se seus movimentos sempre são governados por ação mental ou se eles parecem olhar os objetos independentes da volição inteligente, pois a interferência de espíritos malignos muitas vezes é notada quando o olhar circula ao redor enquanto o indivíduo fala com outra pessoa, ou olha para cima e para baixo, ou o olhar vagueia em qualquer direção sem causa, muitas vezes de forma indecorosa e descortês. O uso dos olhos por espíritos malignos se manifesta particularmente nos olhares fixos sobre várias coisas ou sobre a face de outra pessoa. Esse segundo é especialmente perigoso, quando por causa do olhar fixo a pessoa é compelida a assumir uma atitude de mediunidade para com a outra, mesmo sem saber. Deve-se resistir imediatamente a qualquer olhar fixo e persistente sobre outras pessoas, especialmente em reuniões onde há presença manifesta de poderes sobrenaturais. Um olhar fixo ao ouvir alguém que fala deve ser evitado, uma vez que ele tem o efeito de induzir a inatividade mental e uma condição de pasmo, a qual abre o ouvinte à ação de espíritos malignos por meio de sua passividade. Da mesma maneira, aqueles que falam em tais reuniões devem tomar cuidado para que os espíritos malignos não encontrem ocasião de usar seu olhar fixo e concentrado sobre as pessoas, a fim de influenciá-las e colocá-las sob seu poder, e assim impedir a abertura inteligente da mente delas às palavras que estão sendo proferidas. Nas possessões mais agudas, a interferência nos olhos é mais acentuada. Nas possessões demoníacas agudas, os olhos são afetados de forma bem acentuada, são forçados a ver coisas do mal e coisas ruins de modo a afetar o indivíduo, tornando-o inquieto e fazendo-o reclamar. Os olhos não podem se dirigir diretamente à outra face, de fato não poder olhar para nada e sem algum tipo de ataque, produzido pelos espíritos do mal. Esses ataques podem fazer a pessoa parecer culpada aos olhos dos outros, quando não há base para tal conclusão. Existem dois tipos de concentração: física, por meio dos olhos, e mental, por meio da visão da mente. O próprio indivíduo só está envolvido em qualquer ação corporal quando a concentração da mente e da vontade está por trás de toda a ação. As visões podem ser físicas, mentais ou espirituais. Na visão física, os olhos são necessários. Na visão mental, é preciso usar os olhos da mente. Na visão espiritual, é preciso usar a visão interior do homem espiritual. Quando os espíritos malignos controlam os olhos físicos, visões do sobrenatural e seres e objetos naturais surgem diante deles. Nas questões ordinárias da vida, as coisas parecem diferentes do que realmente são. O indivíduo tem impressões contrárias à realidade, como desenhos em portas que parecem cruzes, luzes no céu que formam várias figuras, etc. O indivíduo declara que vê essas coisas sem perceber que os espíritos malignos podem estar colocando-as diante de sua visão. O campo de visão é afetado por essa manipulação dos olhos e há um sentimento geral de fraqueza. As coisas parecem nebulosas, obscuras e indefinidas. Pode haver encurtamento da visão, incapacidade de concentração em objetos pequenos, a concentração dos olhos é dolorosa e difícil, o indivíduo reclama da claridade, de cansaço nos olhos e começa a enxergar manchas escuras diante de si. Paradas ou em movimento, próximas ou distantes, os sintomas poderiam parecer puramente físicos, se não fossem acompanhados por elementos sobrenaturais. Os ouvidos e a audição são afetados. Em relação aos ouvidos, espíritos malignos localizados no nervo do ouvido podem causar completa surdez, ou pode haver diferentes níveis de interferência na capacidade de audição, como perda de palavras, de modo que há momentos em que as frases ou as palavras não são totalmente ouvidas, ou há falhas no entendimento do que as outras pessoas estão dizendo, porque o indivíduo só ouve parcialmente ou porque os espíritos inserem ou sugerem à mente mal entendidos, em relação a instruções recebidas ou à linguagem clara de outros. Isso também causa uma indisposição para ouvir outros falando e uma impaciência que dificulta permitir que as pessoas completem suas frases ou a comunicação, pois os intrusos estão impondo suas próprias sugestões à mente, exigindo atenção às suas palavras. O cristão fica com a sensação de audição dupla, por assim dizer, que consiste numa audição interna e externa ao mesmo tempo.
Ele pode estar tentando ouvir os sentimentos e movimentos interiores e, ao mesmo tempo, as vozes de outras pessoas no exterior. Isso causa uma dificuldade para ouvir música, falar e ler em voz alta. Há também uma insensibilidade para com os sons exteriores, por causa de um zumbido nos ouvidos, pois esse som é mais forte do que os sons externos, causando o efeito de uma aparente falta de atenção. O indivíduo precisa ser libertado de ouvir as falas sobrenaturais em seu interior antes de estar livre para ouvir os sons exteriores. Os espíritos malignos, que interferem nos nervos sensoriais dos ouvidos, tornam a consciência dos sons exteriores mais aguçada, produzindo confusão e irritação. O sentido da audição exagerado dificulta a concentração. Eles também produzem sons estranhos por meio da interferência nos nervos sensoriais, de modo que o indivíduo afirma estar ouvindo vozes, trovões, etc. Sons que ninguém mais à sua volta está ouvindo. O zumbido dos espíritos malignos falando. Esse zumbido persistente nos ouvidos deixa a vítima preocupada e ela quase que inconscientemente balança a cabeça, como se estivesse tentando se livrar de algo que incomoda. O ruído é tão incômodo que o indivíduo tem de falar consigo mesmo em voz alta para causar uma impressão na própria mente. Tem de ler em voz alta para entender o que está lendo ou falar gritando para compreender suas próprias palavras. Devido à confusão causada em sua mente pelo zumbido interior dos espíritos que o perseguem, essa confusão também favorece a ação dos poderes das trevas para a possessão mais acentuada por meio das distrações causadas por suas interferências. Tudo isso ocorre porque o cristão, sem saber, emprestou seus ouvidos aos espíritos malignos, dando atenção às suas palavras e sugestões, muitas vezes porque acreditou que estava ouvindo a Deus ou a si próprio. Isso ocorre principalmente quando existe um hábito crescente de ouvir uma voz interior ou ouvir um alerta interno que, com o tempo, capacita o espírito maligno a ensurdecer o ouvido externo e inutilizar a atenção à comunicação externa. O indivíduo pode ouvir internamente sentimentos, sensações, movimentos, desenhos, enquanto ao mesmo tempo ouve vozes, textos e mensagens de fora. Descrição da fala de espíritos malignos. A fala dos espíritos malignos pode ser descrita como se segue. Primeiro, não é como a fala de um ser humano, que deve sempre ser mais forte do que a fala dos espíritos, porque estes não têm a força da respiração. Portanto, se um homem fala em voz alta, ele poderá sempre suplantar a fala dos espíritos malignos. Com base no mesmo princípio, um homem pode também suplantar a voz do Espírito Santo, pois ele é o Espírito e sua fala é sempre no espírito ou por meio da consciência. Segundo, ela se assemelha mais no pensamento quando o indivíduo fala consigo mesmo, quando as palavras não são pronunciadas por meio dos lábios. Quando os espíritos malignos estão falando ao ouvido interior, parece mais um zumbido incessante de palavras interiores, aparentemente pertencentes ao próprio indivíduo, embora não procedentes de sua mente, nem decorrentes da ação mental nem da vontade, e não sejam algo que expresse suas próprias ideias ou desejos. Quando esse zumbido de palavras questionáveis, irritantes ou irresponsáveis exige de forma indefinida a atenção interior do indivíduo, ele tem demandas externas com as quais lidar. Ele estará sujeito a falar alto com voz forte, como para suplantar ou calar o clamor interno, sem perceber que está elevando a voz ou a razão de fazer isso. Uso inconsciente da voz alta. Sem saber, o indivíduo está causando uma impressão em sua própria mente, por meio do seu ouvido, usando a voz alta de outra maneira. Sua mente, entorpecida, não teria como compreender ou reter o que ele está dizendo. O cristão pode não ter consciência do zumbido interior, das palavras dos espíritos malignos e de que ele elevou seu tom de voz para expressar seus pensamentos de forma audível. Ele também não sabe porque é obrigado a falar para clarear os pensamentos. Inconsciência é um sintoma da profundidade da possessão por espíritos malignos e a falta de consciência de fatos relacionados a si próprio é tão prejudicial para uma pessoa quanto a tentativa de um estranho de entrar numa casa seria para o dono que não presta atenção nos sons. A consciência de todas as coisas relacionadas à vida interior e ao ambiente é uma necessidade premente para o cristão e deve ser cultivada tanto quanto a consciência das questões exteriores ligadas às atividades da vida.
Os homens que não têm consciência de como agem e falam, pensam ou que aparentam, que não percebem aquilo que é patente para os outros, ou que, por outro lado, demonstram uma autoconsciência inconsciente ou uma ultraconsciência das próprias ações, podem mostrar sintomas da ação de espíritos enganadores. Alguns sintomas de ouvir vozes sobrenaturais podem ser descritos como se segue. Primeiro, dificuldade de ouvir outras pessoas. Segundo, sentir-se atrapalhado diante das dificuldades ou não conseguir entender o que dizem. Terceiro, um senso de amortecimento ou peso no ouvido ou em ambos. A distinção entre surdez mediante a interferência de espíritos malignos da audição e daquela que tem causas físicas depende de o indivíduo apresentar ou não outros sintomas de possessão demoníaca ou de apresentar uma condição natural. Sintomas variados. Há outros variados sintomas de distúrbios no sistema humano que evidenciam quando o homem está dominado por espíritos malignos que o possuem. Quando os músculos das mãos, dos pés e dos dedos são afetados, os nervos ficam presos e agem sem controle da mente ou da vontade, às vezes em ações convulsivas, estremecimentos, prostração ou no paradoxo de mostrar força e fraqueza muscular alternadamente em rápida sucessão. Há muitos acidentes ocorridos como consequência da possessão ou quais são chamados de visitação de Deus. Escorregadelas das mãos, dar branco na mente, deixado sem explicação. No entanto, esses acontecimentos não são realmente acidentes. São a realização dos reais desígnios de seres espirituais invisíveis com interesse maligno no mundo dos homens. Os espíritos insidiosos se preparam para manipulação ou intervenção na vida da pessoa por meio do lento entorpecimento da mente, o enfraquecimento dos poderes da razão, que impedem o indivíduo perceber o resultado de uma decisão ou ação, a falta de julgamento, a imperceptível perda de capacidade de decisão e as ações independentes da vontade, de forma que no momento crucial ela é dobrada, por assim dizer, com resultados fatais. Sem essa passividade da mente e da vontade, os emissários de Satanás não podem ter pleno controle do corpo que desejam tão ardentemente. Ao afetarem o corpo, os espíritos malignos também interferem com todas as funções ao mesmo tempo, em diferentes graus, como no ato de comer, beber e ingerir alimentos. A mastigação do alimento, a saliva, o catarro, a respiração, fraqueza ou força física, endurecimento das juntas, peso, calor ou frio, sentimentos agradáveis ou desagradáveis, insônia, sonhos, agitação noturna, tudo pode ser irritado, produzido ou exagerado pela presença e vontade de espíritos malignos. Manipulação do corpo. A Bíblia descreve claramente como os espíritos malignos podem manipular o corpo por meio do sistema nervoso. No entanto, não encontramos uma única ocasião em que o Espírito Santo tenha operado da mesma maneira. Nenhuma vez no livro de Atos dos Apóstolos encontramos estremecimentos, convulsões ou outros efeitos de poderes sobrenaturais sobre o ser humano registrado como resultado do enchimento do Espírito Santo. No entanto, lemos que os espíritos malignos podem convulsionar, derrubar e ferir o corpo. Lucas 9,39. Causar definhamento. Marcos 9,18. Ou da força. 5,4. Podem fazer o indivíduo gritar subitamente. Lucas 9,39. Ou fazê-lo emudecer, rilhar os dentes, rolar no chão e até cair no fogo ou na água. Marcos 17:15. Nesses casos mais agudos, os sintomas de possessão demoníaca e de insanidade são praticamente indistinguíveis. A diferença reside no fato de que na possessão demoníaca pura, a mente não é prejudicada, embora fique passiva ou com atividade suspensa. Na insanidade, porém, o espírito maligno tira vantagem de uma condição física. Pessoas insanas são mais sãs do que as pessoas sãs acham que elas sejam, e há mais verdades em suas palavras do que a possa acreditar. O que elas enxergam nem sempre é ilusão, mas a verdade e ação de espíritos malignos. É necessário, portanto, fazer distinção entre, primeiro, insanidade pura, segundo, possessão pura e, terceiro, insanidade e possessão. Antes de declarar uma pessoa insana a partir de causas físicas e naturais, o médico deve descobrir se existe qualquer causa sobrenatural. A insanidade pode ser causada por perturbação natural e por interferência sobrenatural de poderes malignos. Ela pode também ser resultado de possessão e ser humanamente irrecuperável.
Em resumo, sob o poder de espíritos mentirosos, o indivíduo perde o controle de seu corpo, tornando-se, durante o tempo em que os intrusos se manifestam, irresponsável por seus atos. Os espíritos que se apossam do corpo podem variar em suas características e manifestações, na possessão da mente ou do espírito e nas manifestações espirituais. Alguns são malignos, outros são mais brandos em suas ações, como o espírito de enfermidade ou de impotência descrito em Lucas 13:11, ou o espírito surdo e mudo de Mateus 12:22. Essas passagens mostram que houve casos de possessão que pareciam casos que demandavam cura, mas as palavras e ações do Senhor provaram que a mulher que estava encurvada há 18 anos não precisava de cura, mas de libertação. O encurvamento das costas é um dos sintomas de possessão demoníaca quando o corpo é profundamente afetado. Êxtase e inspiração profética. Outra manifestação de espíritos malignos pode ser descrita como êxtase profético ou inspiração. Foi o que se manifestou na jovem com espírito de adivinhação, o qual Paulo expulsou. Atos 16 e 18. O perigo desse tipo de espírito é que a manifestação se assemelha mais àquelas do Espírito Santo do que quando é no sistema nervoso ou na estrutura física. O objetivo do apóstolo ao escrever os capítulos 12 e 14 de 1 Coríntios foi fazer distinção entre as duas, a respeito dos inspiradores. Não quero que sejais ignorantes. Ele escreveu passando a mostrar como detectar a diferença entre as manifestações de espíritos enganadores na inspiração demoníaca ou êxtase, e a verdadeira inspiração do Espírito Santo. O Espírito de Deus em um cristão entra em harmonia com a manifestação de seu poder em outros, enquanto o espírito demoníaco produz divisão ou motim entre os membros do corpo de Cristo, jogando-os uns contra os outros. O Espírito Santo causa interdependência, e os cristãos honram suas obras uns nos outros. O espírito maligno causa ilegalidade e confusão. Harmonia e confusão são, respectivamente, as marcas registradas do poder sobrenatural que procede de Deus e de Satanás nas assembleias do povo de Deus. Coluna 5. Justificativas usadas pelos espíritos malignos para esconder sua presença. As justificativas usadas pelos espíritos malignos para encobrir a base que utilizam abrem um vasto campo de considerações, uma vez que adquirem uma base e a mente é amortecida e privada de seu poder de discriminação crítica. O espírito mentiroso está pronto para sugerir justificativas ao cristão para encobrir sua localização e a base que está usando. A lista de explicações variadas é apresentada na coluna 4. Se a mente está em operação, ele sugere que é natural ou é hereditário, onde todo o sistema nervoso é envolvido. É doença ou é algo puramente físico. Trata-se de fadiga ou é espiritual. Pode haver, e geralmente há, alguma base para justificativas, pois os enganadores são altamente sagazes a operar alinhados com as condições naturais, seja nas circunstâncias, temperamentos ou distúrbios nas funções físicas, isto é, o ataque pode ser na esfera física ou mental, mas não se originando nesses elementos. Eles gostam de ter e buscar alguma indisposição física ou mental que sirva como cobertura ou justificativa para sua manifestação. Eles atacam o indivíduo porque estão no controle, mas fazem com que pense e acredite que se trata de um ataque indireto, ou seja, por meio de outra pessoa. A culpa é atribuída ao próprio indivíduo ou a outra pessoa ou a situação que não seja a verdadeira causa, de modo que o intruso pode não ser descoberto e expulso. Portanto, é importante que todas as justificativas sejam bem examinadas, quer dizer, as razões para essas ou aquelas manifestações inexplicáveis. As causas devem sempre ser examinadas, pois acreditar numa interpretação errada da manifestação significa dar mais base aos espíritos enganadores. O crente pode estar recusando ceder por um lado e oferecendo novas bases por outro, a menos que examine todas as sugestões que cheguem à mente, concernentes à sua condição. A lista abaixo mostra os estágios de progresso da possessão e como as interpretações erradas oferecem novas bases. Primeira, base seguida por. Segunda, possessão manifestada por. Terceira, por exemplo, contração dos nervos, daí o espírito maligno dá. Quarta,
Falsa interpretação da causa da contração, a qual, se aceita pelo cristão, admite novas mentiras e oferece mais campo de ação. 4 sequências devem ser notadas nessa conexão. Primeira, campo de ação devido à ignorância resultando em engano. Segunda, seguido de possessão por causa da base oferecida. Terceira, manifestação decorrente da possessão. Quarta, perigo de falsa interpretação da manifestação. Espíritos enganadores também se empenham com persistência para manter o cristão com a mente ocupada com outras coisas, de modo que não descubra sua própria necessidade de libertação. Muitos ministros são quase obcecados com a ideia de avivamento ou com a necessidade dos outros, e ficam cegos para suas próprias condições. Devoção, cântico, pregação, adoração, todas coisas legítimas. Podem ocupar a mente de tal forma a ponto de fechá-la para todo o conhecimento pessoal da necessidade de libertação dos enganos do adversário. Já mencionamos os efeitos da possessão dos espíritos malignos sobre o cristão, em termos de inércia física e mental. Podemos acrescentar a fraqueza geral, espiritual, mental e física. O indivíduo adquire um temperamento errático, indisciplinado no estudo, oscilante em suas lealdades, excitante em suas ações. É facilmente movido por impulsos, ou seja, um movimento brusco para a frente sem volição, ou por recuo sem razão, quer dizer, um movimento brusco para trás sem uma ação direta da vontade. A vida cheia de contradições. A vida do indivíduo torna-se cada vez mais cheia de contradições. O homem parece forte, embora seja fraco, estoico, mas buscando o amor. Torna-se excitante em suas ações, indefinido e dogmático em suas crenças e totalmente ilógico em seus raciocínios. Esses sintomas podem ser visíveis ou invisíveis, podem se manifestar em intervalos e graus diferentes, constante ou ocasionalmente. Depois de um tempo, o cristão pode tomar consciência de sua condição e pode sofrer um impacto doloroso, a menos que os sintomas sejam detectados por outros, fazendo com que o ataquem. Quando os sintomas se tornam manifestos demais para serem escondidos ou ignorados, muitas vezes se diz que o indivíduo está sofrendo um colapso nervoso, pois os sintomas coincidem com todas as características de neurastenia e só podem ser distinguidos mediante um exame de experiências espirituais passadas e a detecção da operação de poderes sobrenaturais. Se a aparente neurastenia realmente se tratar de possessão de espíritos malignos, nenhum descanso prolongado ou outros meios naturais libertarão o indivíduo, embora possam proporcionar renovação ao corpo, possibilitando a vítima enfrentar a verdade espiritual no tempo oportuno. Esse enfraquecimento progressivo também enfraquece a vida espiritual, impedindo seu crescimento numa maturidade vigorosa em Cristo, pois o homem espiritual interior precisa do homem exterior para sua expressão e desenvolvimento. No entanto, na possessão por meio de engano, a mente é por demais passiva para agir e expressar a vida interior. A expressão da face é passiva e sem expressão e o olhar é distante e lento. Em resumo, o homem exterior torna-se uma prisão, por assim dizer, da vida espiritual interior. Outro efeito muito claro é que, com o passar do tempo, o indivíduo vive mais no corpo do que na alma e no espírito. Os apetites legítimos reassumem o controle e a vida espiritual é menos reconhecida e menos praticada, enquanto as variações e incoerências da vida nas atitudes e ações mostram cada vez mais as marcas de possessão. O efeito geral das experiências espirituais sobre o indivíduo. Uma breve consideração das características daqueles indivíduos envolvidos em experiências sobrenaturais mostrará o seguinte diagnóstico. O efeito invariável sobre os cristãos é o enfraquecimento da força mental, do poder de raciocínio e de julgamento, o enfraquecimento da força moral e da vontade e, muitas vezes, um sentimento assolador de medo. Medo do futuro, medo de pessoas, de modo que não suportam ouvir a voz delas ou falar-lhes. Em um enfraquecimento gradual da estrutura física geral. Com o tempo, surge um efeito involuntário sobre o sistema nervoso e há uma impaciência, claramente nervosa e não moral. Desassossega, com frequência, surgem tiques nervosos. Na esfera moral, surgem atitudes de infabilidade, afirmações positivas e incapacidade de aprendizado, com a perda do poder real de escolha e o controle pessoal da mente, da fala, de maneiras e ações, pois as pessoas assim possessas não podem escolher ou agir, pois não conseguem,
ficam com um senso agudo de não saber o que fazer por causa do espírito maligno que as controla. Coluna 6. Efeitos de possessão sobre o cristão. O efeito da possessão de espíritos malignos, conforme listado na coluna 6, já foi, de certa forma, mencionado nas colunas anteriores, sendo necessário agora apenas comparar a coluna 4 e a 6 para a elaboração de uma conclusão. A sutileza do engano é que, em muitos casos, todos esses sintomas são considerados como resultado físico-moral da personalidade individual, ou seja, o temperamento da pessoa com a qual temos de conviver até que sejam liberados do corpo de barro na sepultura. O eu, eles declaram, é o grande problema, o qual não é alterado mediante a aceitação da plenitude do Espírito, e nem à luz da identificação com Cristo. A divagação da mente durante a oração, desassossego, prolixidade ou extrema timidez, bem como muitos outros problemas e obstáculos no homem exterior, permanecem e são tolerados, ou lamentados sem esperança de mudança. No entanto, o panorama muda drasticamente quando muitos desses problemas são atribuídos às verdadeiras causas. Um inimigo fez isso. Em muitos casos, não é o eu, mas sim a base dada involuntariamente aos espíritos enganadores, que podem ser desalojados por meio do conhecimento da verdade e pela recusa em oferecer-lhes campos de atuação. Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Quero convidar vocês a estarem compartilhando esses audiolivros e também dando um like. E se inscreva no canal para que possamos alcançar centenas de irmãos e também deixe seu comentário e sugestões para novos audiolivros.